Santo Deus, obrigado por mais essa oportunidade de nos reunirmos através do Zoom. Obrigado porque o Senhor nos abençoou e nos trouxe em segurança ao decorrer da semana. E podemos aqui estar para abrir a Tua Palavra junto e estudar, continuar os nossos estudos no livro de Daniel. Convidamos mais uma vez o Teu Espírito, que Ele venha nos ensinar, nos instruir em toda a verdade. E que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós, não somente o tempo em que vivemos, mas também a obra que individualmente devemos realizar nas nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, a compreender, entender e abençoa-nos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Pode desligar meu som, porque o ventilador está... Tá bom. Muito bem, então, bem-vindos novamente ao nosso estudo. Hoje nós vamos continuar no livro de Daniel, capítulo 11, verso 11 e 12. Nós estamos lidando com a batalha de Ráfia. Tivemos aí já 2 ou 3 sobre essa batalha. E eu não vou ter tempo de fazer um resgate de todos os detalhes que nós falamos, né? Mas eu queria que vocês me ajudassem aqui a pontuar algumas coisas, né? Relevantes aqui para nós continuarmos o nosso estudo. Como eu mencionei no estudo passado, aqui nós estamos já numa posição que não é uma posição confortável, porque esses eventos eles ainda estão no futuro, nós não sabemos de fato, né, exatamente o que esperar, mas nós temos várias pistas, vários indicativos, né, várias situações nas Escrituras que apontam a um conflito iminente, a um conflito e as características que esse conflito possivelmente terá. Né? Nós vimos que a batalha de Ráfia está conectada com as Escrituras. Nós vimos que ela está conectada, nós estudando, né, as guerras dos diáconos, nós vemos que ela está conectada com os últimos versos de Daniel 11. Nós vimos que ela está conectada também com a experiência de Uzias, um rei do sul também, que entrou no santuário, o seu coração se exaltou, ele entrou também para oferecer incenso, e a mesma coisa que aconteceu com Ptolomeu aconteceu com ele. Então nós vemos conexões ali, e nós vimos que a batalha, ou a experiência de Uzias, ela está conectada com alguns profetas na Bíblia. O profeta Amós, o profeta Oséias e o profeta Isaías. Vimos que a batalha de Ráfia está conectada com a história de Sansão, com a história de Davi. Nós ainda não investigamos essas histórias para ver as conexões, mas nós vimos que na superfície existem conexões fortes com essas histórias. Né, com os filisteus, né, com a região de Gaza. A batalha de Ráfia é chamada a batalha de Gaza também. Ela se dá nessa região de Gaza, que era uma região dominada pelos filisteus. Inclusive Sansão ele foi capturado em Gaza. Seus olhos foram furados em Gaza. Né? Então, várias conexões interessantes nós estabelecemos. Então, hoje nós vamos continuar a nossa investigação aqui juntos. Eu queria ler alguns versos para vocês aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, para nós introduzirmos o assunto novamente, onde nos dias de Uzias, né, Isaías, ou é revelado a Isaías a condição do povo de Deus, a condição que o povo de Deus se encontrava nos dias de Uzias, e que não era uma condição favorável, uma condição boa, né, era pelo contrário. Então, se alguém pudesse ler para nós do verso 1, Isaías capítulo 1, do verso 1 até o verso... até o verso 6, do 1 ao 6. Isaías capítulo 1, verso 1 ao 6. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá.
Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, ó meu povo, não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Deus, o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ter feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ok, e o verso 10, então, para finalizar. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Senhor, vós povos de Gomorra. Então eu queria começar com uma pergunta. Por que no verso 10, obviamente aqui, Isaías, né, Deus através de Isaías, está chamando Israel, Judá, de quê? Sodoma e Gomorra. A minha pergunta é por quê? Mas o verso 3 responde que o boi conhece o seu possuidor, o jumento idem, sabe qual é o lugar da manjedoura, mas Israel não me ouve, não me entende. Exatamente, né? Então, que outra... mais alguém poderia contribuir? Por que aqui no verso 10, Israel é comparado a Sodoma e Gomorra? Porque eles se corromperam. São filhos corruptores, né? Como fala, eles estão corrompidos em todos os sentidos, como estava o povo, né, de Sodoma e Gomorra. Então notem que a iniquidade de Israel não era só uma iniquidade, não estavam só profanando o templo, né, pecados, iniquidades religiosas, vamos por assim, né, não, desrespeitando a lei de Deus, mas foram além e chegaram a um ponto de serem comparados a Sodoma e Gomorra. E eu pergunto para vocês, qual foi o grande pecado de Sodoma e Gomorra? Eles eram conhecidos por que tipo de iniquidade? Há quem diga que não era a homossexualidade. Perversão sexual, é o que dizem. Perversão sexual. Vamos colocar aí em termos mais gerais, né? Perversão sexual, né? A licenciosidade, né? A imoralidade sexual. Aqui nós podemos incorporar, e a Bíblia sim diz que o pecado de Sodoma e Gomorra era homossexualismo. Se você vai lá no livro de Judas, no capítulo 1, verso 7, você vai ver isso. Inclusive nós podemos ir depois lá, mas aqui nós estamos incluindo também a fornicação, que é o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, o adultério, né? Nós estamos falando aqui de perversões sexuais entre casados, né? Porque você pode ser casado e ser perverso, sexualmente falando. O casamento não te dá um passe livre para perversões sexuais. Então nós estamos falando de grandes perversões sexuais generalizadas, e o povo de Israel se enquadrava dentro dessa situação deprimente, né? Desde a planta do pé até a cabeça, não há neles coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Quando você vê algo infeccionado, né? Algo podre, algo que você não tem vontade de chegar perto, você não tem vontade de... O cheiro é ruim, né? Você já abriu a geladeira uma vez e viu aquele cheiro, alguma coisa estragada aqui. Por favor, vamos limpar isso aqui imediatamente, porque não aguento esse cheiro, né? Então, quando algo estraga, você não tem vontade de estar perto, né? E uma nação religiosa, né? Uma igreja que tem alta profissão de fé, mas que a sua situação é essa, é como algo podre, algo estragado. As pessoas não têm vontade de ficar perto. Talvez seja uma das razões que
as nossas campanhas evangelísticas não dão tanto certo, né? Você movimenta milhões de reais, milhares de pessoas, e os teus números são muito baixos, muito poucos, né? Porque a condição da igreja, infelizmente, nós todos, e eu me incluo nessa igreja, nesse povo, assim como Isaías se incluiu aqui, nós temos uma condição patética. Nós achamos que somos ricos, enriquecidos e de nada nós temos falta. Mas nossa condição é deplorável, né? Como a Bíblia diz, nós somos cegos, pobres, miseráveis, nus. E precisamos urgente, né, de ajuda. Ok? Então, eu quero que vocês lembrem disso no background, né, da história, porque Isaías teve essa revelação nos dias de Uzias. Isaías viveu nos dias de Uzias, ele viveu até o fim dos dias de Uzias, inclusive no capítulo 6, quando ele tem aquela visão do Santo dos Santos, foi no ano em que Uzias morreu. E como é que Uzias acaba a sua vida? Nós estudamos semana retrasada, ele era um rei próspero, ele prosperou, ele criou armamentos, um exército, né? Foi bastante próspero, inventou novas armas. Só que, no final da sua vida, no final da sua jornada, ele exaltou o seu coração, aquele espírito do contínuo, de autoexaltação, e quis fazer aquilo que não lhe era permitido fazer, entrar no santuário, queimar incenso, e ele recebeu ali, então, uma marca. Que marca foi essa, vocês lembram? Ele teve lepra, né? Exatamente, ele recebeu lepra, né? E Joséfos, um dos historiadores do primeiro século, diz que ele recebeu essa marca quando houve um terremoto e a rachadura da parede do templo onde ele estava, o sol penetrou ali e deu marca, a lepra na testa dele, como a Bíblia diz, né? Começou na sua testa. E isso é interessante, porque o livro de Apocalipse fala de um grupo de pessoas que receberá uma marca também na sua testa, né? Uma marca do sol, ou da adoração ao sol. Tá? Então, tudo isso faz parte do contexto aqui que nós estamos trabalhando. Por quê? Porque nós conectamos Uzias com a Batalha de Ráfia, ou com Ptolomeu, também rei do sul, né? Lembrando que Uzias era o rei do sul, era o rei das tribos do sul, né? E Ptolomeu era o rei do sul também, no contexto dos diáconos. Ok? Muito bem. Bom, então eu queria começar com algumas perguntas para vocês, que eu coloquei aqui no papel, para a gente talvez fazer essa revisão juntos. Tá? E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o nosso mapa. Né? Deixa eu compartilhar o nosso mapa aqui. Aqui nós temos o nosso mapa, e aqui nós temos em amarelo, nessa parte aqui em amarelo, tá? A região que Ptolomeu tinha conquistado, tá? Depois daquela situação com aquele casamento fracassado, lembra aquela história de Berenice, de Laodicea e tudo mais, e aí o irmão de Berenice vem e faz uma grande retaliação contra Antíoco. Ptolomeu conseguiu conquistar toda essa área aqui chamada Cou-Síria, ou a porta de entrada para a Síria. Tá? Bom, de acordo com a Bíblia, eu estou recebendo um feedback de alguém aí. De acordo com a Bíblia, ok? O Egito, aqui é a terra do sul, né? E a Síria é a região aqui ao norte, né? Em relação a Jerusalém. Tá? Então eu quero que vocês lembrem que essa região aqui, esse túnel, você está vendo? Parece um túnel aqui, era uma região muito importante, porque era a porta de entrada para o sul e para o norte. Quem conquistasse essa região não somente teria acesso ao mar Mediterrâneo, né, mas também teria acesso à Síria e ao leste,
né, ao leste, mas também teria acesso ao Egito e ao oeste, ou a Líbia, a Etiópia, etc. Tá? Então era como se fosse uma porta de entrada, um portal de entrada muito estratégico, uma região geopolítica muito importante. Bom, o que acontece? Quando há essa retaliação, Antíoco, aqui nesse outro mapa, né, ele retoma essa região. Tá? E vocês lembram que a Bíblia diz que ele chega até, né, até a porta da fortaleza. Ele não entra no Egito. Né? Ele não entra no Egito. Ele chega até a fronteira do Egito. Tá? Então, se nós pegássemos aqui e colocássemos para os nossos dias esse mapa, né, na aplicação profética que nós estamos fazendo, isso aqui seria antes. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Deixa eu trocar a letra, porque essa letra não dá para enxergar. Antes de 1989. Então, essa aqui seria, em termos modernos, aqui, no paralelo que nós estamos fazendo, seria a USSR, União das Socialistas... bom, vou fazer em inglês aqui, em português. É a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Então, imaginem que essa região aqui que Ptolomeu tinha. E aí, em 1989, o rei do norte ele retoma essa região que era... Lembrando aqui que antes da União Soviética tomar essa região aqui, ela pertencia a Antíoco, né, a Seleuco e os reis do norte, né, nesse contexto que nós estamos falando. Tá? Então, aqui seria pós-1989, onde Ronald Reagan faz uma aliança com Roma e eles retomam, né, os países satélites da União Soviética que voltam sob domínio e influência ocidental. Tá certo? Bom, algo muito importante nessa região ou está ilustrado aqui, ó. Jerusalém. Jerusalém era o centro da Terra Gloriosa. Tá? Eu quero que vocês comecem a processar essas analogias. Tá? O centro da Terra. Se eles conquistassem, ou quem conquistasse a Terra Gloriosa, teria acesso à Síria e ao Egito. Teria acesso ao sul, ao norte, ao leste, ao oeste. Tá certo? Dentro dessa história. Bom, então, baseado nisso, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Nessas guerras dos diáconos, uma das coisas que nós vimos é que esses conflitos, eles foram conflitos de retaliação. Ou seja, o sul atacava, Ptolomeu atacava, passavam alguns anos, Antíoco ou Seleuco atacava. E aí passava um tempinho, né? Ptolomeu contra-atacava. Né? Por isso era chamado as guerras sírias, porque era uma guerra de retaliação. Nós vimos isso no início do nosso estudo, que todas as batalhas elas estão conectadas com a batalha anterior, porque é uma guerra de retaliação. Certo? Bom, se era guerra de retaliação lá, minha pergunta é, será que esse princípio se aplica para nós também? Quando nós olhamos essas guerras, ou a tipologia dessas guerras dos nossos dias, até agora nós vimos pelo menos, talvez 4 ou 5, né? Mas talvez
Vamos colocar 3 aqui. Né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, só um minutinho. Vamos pegar essas 3 aqui. 1798, 1989 e a Batalha de Ráfia, né, que nós estamos vendo. Então nós temos que entender que, assim como era a retaliação lá, essa batalha aqui, ela está conectada com essa, e por fim a Ráfia, ela tem que estar conectada com essa. E na semana passada nós vimos algo que, na semana retrasada, que ilustrou muito bem esse princípio quando nós estudamos a palavra cólera, lembra? A palavra cólera na Bíblia só se encontra em 2 lugares. Vocês lembram? Um desses lugares é a Batalha de Ráfia, verso 11 e 12. Quem que lembra o outro lugar que a palavra cólera, ou aquela expressão, né, que ele se levantou com cólera, é encontrado também? Daniel 8? Exatamente, Daniel 8. E está vinculada a que poder? Verso 7, né, que fala. Verso 7, está vinculado a... Alexandre? Alexandre. Alexandre. E que princípio nós extraímos daqui? Nós vimos que Alexandre, ele invade a Pérsia quase 100 anos depois de Xerxes ter invadido Atenas. E nós vimos que ele usou desse evento que tinha acontecido 100 e poucos, ou quase 100 anos atrás, como um motivo, como uma propaganda para invadir a Pérsia. Ou seja, mesmo na história da Grécia, nós vemos que esse princípio era correto, né? As guerras, as batalhas, elas sempre estão ligadas a, nesse caso aqui, né, as guerras dos diáconos, elas sempre estão ligadas às batalhas anteriores. E não pode ser diferente nos nossos dias. Se nós estamos fazendo esse paralelo hoje, quais são as implicações para nós? As implicações é que essas batalhas aqui, o que quer que seja a Ráfia para nós, ela necessariamente tem que estar ligada a 1989. Ok? O senhor quer dizer que... o que o senhor quer dizer quando o senhor diz que tem que estar relacionada com os países que estavam envolvidos? Exatamente, com as características. Existe um princípio bíblico que nós estudamos há algum tempo já. Esse princípio chama a tripla aplicação profética. Ele é muito simples. Esse princípio diz que se você junta a primeira instância com a segunda, e você estuda as características da primeira e da segunda, você consegue determinar a terceira, porque ela se repete. Vou dar exemplo para vocês. Elias. A Bíblia fala de 3 Elias. O primeiro Elias, Elias o Tesbita. O segundo Elias, João Batista. Só que o livro de Malaquias fala de um terceiro Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Como que nós vamos fazer para identificar esse terceiro Elias? É muito simples. Você estuda as características do primeiro, você estuda as características do segundo, você combina as duas, e aí você vai ter as características do terceiro.
E que bom, irmão, porque quando o senhor ajuda a gente na metodologia, como o senhor está aplicando, fica mais fácil, não fica tão subjetivo, sabe? Eu quero que vocês pensem comigo, né? Eu quero que vocês processem a informação. Então, eu vou lhe dar um outro exemplo. A Bíblia fala de trombetas no livro de Apocalipse. Só que as 3 últimas trombetas, elas também são 3 ais. E aqui nós sempre usamos esse princípio. Como que nós vamos saber o que representam esses ais? Bom, o primeiro ai nos é dito, é o Império Otomano. Você junta as características do primeiro ai. O segundo ai é o Império Otomano. Você junta as características com o segundo ai, e aí você determina que o terceiro ai precisa necessariamente ter uma ligação direta com o mundo islã, com o império, ou com o islamismo. Tá? Então, o primeiro ai é o Islã, o segundo ai é o Islã, o terceiro ai tem que ser o Islã. Tá? Vou lhe dar um terceiro exemplo para que tudo esteja estabelecido aqui. A Bíblia fala de 3 Romas. Você tem Roma papal, você tem Roma pagã, você tem Roma papal, e a Bíblia fala de Roma moderna. Como que nós vamos identificar o papel de Roma nos últimos dias? Bom, você estuda Roma pagã. Investigando as anteriores. Exatamente. Você estuda as características de Roma pagã, estuda as características de Roma papal, e aí você vai determinar as características de Roma moderna. Então, o que eu quero sugerir para vocês é que para nós entendermos Ráfia, nós temos que usar esse princípio. Nós temos que voltar nessas 2 batalhas anteriores, que estão conectadas entre si, e nós temos que investigar, estudar as características de 1798 e as características de 1989. Porque o que é que seja, que for que, né, nós não sabemos ainda, o que for que seja esse ponto aqui, necessariamente tem que estar conectado com essas 2 batalhas anteriores. Ok? Alguma pergunta? Como que o senhor faria isso na prática? Desculpa, não entendi. Como o senhor faria isso na prática? Nós vamos fazer, tá? Calma, um passo de cada vez. Nós estamos caminhando nós vamos fazer isso, nós vamos estudar as características de 1978, né? Vamos ver o que elas estão conectadas com 1989, vamos juntar essas 2 características, ou esse grupo de características, e nós vamos ter um panorama mais claro sobre o que esperar para essa batalha, né? E que tipo de batalha será, se será, né, X ou Y. Sim. Ô Gui, tá, vamos ver se eu entendi aqui. A gente vai usar a tríplice aplicação profética para determinar a Ráfia, usando 1798 e 1989. Tá, aí tu pegasse cólera e a gente vê em Daniel 8 que é a luta de Alexandre com a Medo-Persa, certo? Uhum. Tá, a Medo-Persa, nesse caso, por causa dos 2 chifres, está representando como se fosse os Estados Unidos, é isso? Não, essa é uma pergunta importante. Eu quero deixar algo claro aqui. A razão que nós fomos para Alexandre foi simplesmente para demonstrar que a expressão cólera é encontrada ali e basicamente para demonstrar esse princípio, que Alexandre, ele contra-ataca depois de muitas décadas. Da mesma forma, tá, que nós comentamos a última semana, que o que aconteceu aqui em 1989, quantas décadas atrás já se passaram, né? E o ponto aqui que eu quis enfatizar
é que, na minha interpretação, a Rússia, né, que é a cabeça da União Soviética, que não foi inundada, de acordo com as escrituras, né, permaneceu, ela ainda está engasgada com os eventos de 1989. Por isso, essa batalha ela é encontrada nas escrituras. Então, aqui eu não estou falando que não estamos aplicando a Medo-Pérsia com os Estados Unidos, não, nada disso. Tá? Isso não é essa aplicação. Né? É simplesmente para demonstrar essa lógica, né, de que assim como Alexandre esperou e usou aquele motivo para invadir, né, a Pérsia, da mesma forma, Ráfia, onde nós encontramos essa expressão cólera, ela também, né, possivelmente seguirá essa mesma lógica, né, de, mesmo passando tanto tempo, haverá essa retaliação. Então, simplesmente essa é a lógica. E é claro, aí nós temos outros elementos proféticos nesse início do capítulo, onde nós vemos Xerxes, né, como o último rei mencionado da Pérsia. Por que ele é o último rei mencionado? Tudo isso a gente já lidou, a gente já viu, né, possivelmente porque ele não é o último rei mencionado nas Escrituras, mas ele é no livro de Daniel por alguma razão. Talvez essa seja a razão, né, porque a cólera que Alexandre demonstrou, ela estava conectada com o ato de Xerxes em ter invadido a Grécia. Sim, tá. Então, a gente pegou a analogia da palavra cólera, que aparece, né, tanto no verso 11 como no verso 7 de Daniel 8, e a questão do contra-ataque, né? Isso. Tá. E é claro, né, se você quiser, talvez, investigar outras aplicações, Ráfia, nós sabemos que, e aqui nós temos que dar nome, né, aos personagens, o rei do sul aqui, né, a Rússia, mas o rei do norte é Roma. E Roma, como nós vimos, eles nunca têm o seu próprio exército, eles sempre dependem de um outro exército. E nós sabemos que os Estados Unidos cumpre essa função, né? Então aqui, se você quiser jogar Medo-Pérsia como um poder de 2 chifres, né, os Estados Unidos um poder de 2 chifres e fazer esse paralelo, legal, tá valendo também, né? Tá valendo. Que outras perguntas vocês têm? Ok. Bom, vamos continuar então. A minha pergunta para vocês é, dentro desse contexto das guerras dos diáconos entre o rei do sul e o rei do norte, dentro desse contexto aqui, né, de Daniel 11, 40, 45, desculpa, e essas guerras, quem representa o bem e quem representa o mal? É a minha pergunta. O rei do norte e o rei do sul. Quem representa o bem e quem representa o mal? Os Estados Unidos sempre foram a polícia do mundo. Ok. Eu ia falar que ambos representam o mal, né? Também. Por que, Júlio, ambos representam o mal? Qual que é a tua lógica? Por briga de interesse. Vamos dizer assim, a tua lógica bíblica. Pelas características de ambos, né? A gente sabe o que acontece. Por exemplo, o rei do norte, a gente sabe quem é. Muito bem. Ambos fazem o mal, né? Ambos fazem o mal. É por isso que ambos representam o mal. Eu não vejo nada de bom neles. Exatamente. O rei do norte, ele é o falso rei do norte, na verdade, porque o verdadeiro rei do norte é Deus. E o rei do sul conhece as ideologias dele. Perfeito. E principalmente porque o alvo de ambos é a terra gloriosa, né? E a terra gloriosa é a terra do povo de Deus. Essa é a terra, digamos, do bem. Muito bem. Então o que vocês estão me dizendo... Roma se faz de boazinha, né? A figura da bondade, do amor.
Muito bem. Então, aqui nós temos... o que vocês estão me dizendo é que ambos representam o mal. Tá? O rei do norte, nós sabemos que é Roma, o papado. E, realmente, Roma, ele é o paganismo batizado, né? Roma é aquele lobo em pele de cordeiro. E a forma que Satanás usou Roma ao longo dos anos foi justamente mascarando, se disfarçando de piedade, né? Mas perseguindo, né? Destruindo e tirando a Bíblia do povo, deixando o povo na ignorância, né? Então esse é o rei do norte. Durante 1260 anos, toda aquela história de perseguição nós vimos. O rei do sul, né? O rei do sul. Vamos pegar, por exemplo, nesse ano, né, de 1798. Quem que era o rei do sul aqui? A França. A França, né? Então eu quero que vocês... Eu mandei um PDF no chat hoje também. Eu quero que alguém leia para nós ali no PDF, se você tiver aí. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Ok, vou compartilhar aqui para quem não tem. Ok, dá para enxergar legal? Tá. Ok. Então tá. Alguém pode ler aquela primeira sentença ali para nós? Tá no mudo, tia. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás, por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Então, muito bem. Ela está simplesmente confirmando aquilo que vocês me disseram. Por muitos anos, Satanás dirigiu o papado, né, perseguindo, governando a Europa através do papado, né? Porém, esse capítulo aqui é um capítulo sobre a Revolução Francesa. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Então, o rei do sul, a França ateísta, e depois a Rússia ateísta, é uma nova manifestação do poder satânico. Tá? Então, vocês têm razão, são dois poderes satânicos. Aqui não tem bonzinho, né? São dois poderes satânicos. Tá certo? Abram comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Porque a Bíblia indica que a França, esse poder, essa nova manifestação do poder satânico, ela ascende das profundezas do abismo, indicando essa agência satânica. Tá? Olhem comigo no verso, Apocalipse capítulo 11, do verso 3. Se alguém puder ler para nós do verso 3 até o verso 8. E darei poder... Pode falar, irmã. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará.
Até qual verso, Gui? Tá ótimo. Até o 8, até o 8. Tá. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Muito bem. Então, aqui uma linguagem bem simbólica, né? Então, vamos passar rapidinho por esses símbolos. Darei poder às minhas 2 testemunhas. Profetizarão 1260 dias, vestidas de saco. O que esse verso está se referindo aqui? Quem são essas testemunhas e que dias são esses que elas profetizarão? Velho e Novo Testamento, 1260 anos. Então, aqui uma referência aos 1260 anos, ou 42 meses, ou tempos e metade de um tempo, onde as escrituras, as 2 testemunhas, nós vamos ver logo no verso 6, elas profetizariam, né, vestidas de saco. Se você vai no capítulo 6 do livro de Apocalipse, a cor do saco, do pano de saco é preta, negra. Então aqui nós estamos falando das idades das trevas, né? Da idade negra, onde havia escuridão, trevas sobre a terra. E essas testemunhas... Só um pouquinho, deixa eu fechar aqui para elas. Essas testemunhas que profetizariam, ela está descrita no verso 6. Diz assim, ó, eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Eu pergunto para vocês, que 2 profetas na Bíblia cumpriram esses sinais aqui, né? Um dizendo para que não chovesse durante um tempo da sua profecia, e o outro para converter as águas em sangue. Elias e Moisés. Muito bem, Elias orou para que não chovesse durante 1260 dias. Notem que interessante aqui, né? E Moisés, e realmente não choveu, né? E Moisés, ele converteu as águas em sangue, né? Primeira praga no Egito. Tá? Então, aqui nós estamos falando de Moisés e Elias, ou a lei, porque Moisés escreveu o livro da lei, né? A lei e os profetas. Elias é um símbolo do profeta. Então, a lei e os profetas. Né? A Bíblia diz em Isaías 8:20, e a lei aos profetas, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Então, é uma referência às escrituras sagradas. A lei de Deus e ao espírito de profecia. Né? O espírito dos profetas que está sujeito aos profetas. Então, aqui nós poderemos dizer a lei e os profetas, o Velho e o Novo Testamento. Nós poderíamos dizer também a Bíblia e o espírito de profecia. Né? Várias aplicações interessantes aqui. Bom, quando acabarem o testemunho, aqui nós estamos falando no fim dos 1260 anos. Quando acabarem esse testemunho, no verso 7 diz que uma besta subirá do abismo e fará guerra. Aqui é uma outra besta, é um outro poder, é uma nova manifestação do poder satânico. E aqui diz que os seus corpos, desses profetas do Antigo e do Novo Testamento, jazerão mortos na praça da grande cidade que espiritualmente, não literalmente, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor foi também crucificado, não literalmente, mas espiritualmente. Que cidade foi essa? Bom, nós estudamos isso no passado, né? Essa profecia, ela se cumpre com exatidão na França. Tá? Alguém pode ler para nós o segundo parágrafo do nosso PDF? A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde seus corpos jazeram é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que fez o rei do Egito, quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés,
orgulhosamente respondeu: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir. Isto é ateísmo, e a nação apresentada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo, e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade, também comparada espiritualmente com Sodoma, a corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus, manifestou-se especialmente na licenciosidade. E este pecado também deveria ser característico preeminente da nação que cumpriria as especificações deste texto. Muito bem. Alguém agora pode ler o próximo parágrafo? Parágrafo seguinte. Essa profecia teve... É isso aqui mesmo? Essa profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Durante a Revolução, em 1793, o mundo, pela primeira vez, ouviu uma assembleia de homens, nascidos e educados na civilização, e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias. Levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unicamente à crença na divindade e culto à mesma. Muito bem. Alguém pode ler o próximo e aí nós vamos comentar. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção, semelhante ao que trouxera a destruição às cidades da planície. E o historiador apresenta juntamente o ateísmo e a licenciosidade da França, conforme os dá a profecia, ligada intimamente a essas leis que afetam a religião, estava a que reduzia a união pelo casamento, o mais sagrado ajuste que seres humanos podem formar, cuja indissolubilidade contribui da maneira mais eficaz para a consolidação da sociedade. A condição de mero contrato civil de caráter transitório, em que quaisquer duas pessoas poderiam empenhar-se e que a vontade poderia desfazer, se os demônios se houvessem dispostos a trabalhar para descobrir o modo mais eficaz de destruir o que quer que seja venerável, belo ou perdurável na vida doméstica, e de obter ao mesmo tempo a certeza de que o mal que era seu objetivo criar se perpetuaria de uma geração a outra. Não poderiam ter inventado plano mais eficiente do que a degradação do casamento. Uau! Poderosa essa última frase. Aí fala sobre Sophie Arnold, atriz famosa pelos ditos espirituais que proferia, descreveu o casamento republicano como sendo o sacramento do adultério. Tremendo, né? Então aqui, ó, num nutshell, como a gente diz aqui, é um resumo. A França aqui é caracterizada, o Rei do Sul aqui é caracterizado por duas características predominantes: o Egito e Sodoma. A característica predominante que ela descreve aqui no grande conflito do Egito é uma rebelião aberta a Deus e tudo que diz respeito a Deus. Aqui nós podemos se lembrar dos ataques que a França fez contra a Bíblia, queimando ela em praça pública, a noite de São Bartolomeu, onde centenas de milhares de franceses protestantes foram assassinados, né? E as revoluções e o banimento da religião das escolas e a mudança do dia semanal, da semana de 7 dias para 10 dias, tá? A repugnação da religião, a idolatria da razão, e etc, etc. Então aqui uma rebelião aberta a Deus. Nenhum outro
poder antes na história, como ela diz. Em assembleia pública, teve a audácia de rejeitar publicamente a existência de Deus, como a França fez. E a deusa da razão sendo colocada dentro de Notre Dame como sendo uma prostituta, né? Exatamente. Né? Então aqui há uma rebelião aberta à divindade, a Deus e tudo que tem a ver com Deus. A Bíblia, a sua palavra, etc. E a outra característica é Sodoma. E aqui nós estamos falando de uma outra rebelião. Um ataque, uma rebelião que agora não ataca a Deus diretamente, mas a base da sociedade. A instituição divina que ele criou no jardim, que é o casamento. Vocês percebem? Desde o início, o grande revolucionário, o grande dragão vermelho, Lúcifer, Satanás, ele sempre atacou duas instituições. A lei de Deus e o casamento. E foram as duas instituições que foram colocadas no jardim. Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou e disse: esse é o meu sinal entre vós e mim durante as gerações, para que saibam que eu sou o Deus que vos santifica. A lei de Deus, a lei moral, é atacada. Não é à toa que o sábado vai ser o último ato do drama. Mas também a família, né? O casamento é atacado. E esses elementos nós vemos claramente aqui na Revolução Francesa. Eles simplesmente não só introduziram o divórcio, legalizaram e facilitaram o divórcio, como essa atriz diz, né? Que o casamento republicano, que é esse casamento liberal, é como o sacramento do adultério, ou seja, tu está dando uma facilidade enorme para que o adultério predomine na sociedade. E a lei diz que se os demônios tivessem estudado, não poderiam vir com um plano mais eficaz para a degradação da sociedade, como atacar o casamento. Por quê? Porque é a base da sociedade. A família é a base. É a base. Então, quando você vê os governos querendo tirar o direito das famílias de educar os seus filhos, de instruir os seus filhos, de punir os seus filhos quando necessário, você está justamente vendo um ataque direto à instituição da família. Tá certo? Então, essas características, muito claro, você vê na Revolução Francesa, nos ideais iluministas, né, e na Revolução Francesa. Tá? Então, aqui nós já estamos começando a estudar algumas características que levaram a 1798. Tá? O Rei do Sul, ele possui essas características. Essa grande nova manifestação do poder satânico, ele tem essas características. Tá certo? Que perguntas vocês têm para mim? Agora, essas características, elas vão aparecer novamente em 1989 no contra-ataque, né? Bom, e agora então, se vocês estão prontos, nós podemos prosseguir. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta com relação a essa porção da história. Existem muitas pessoas aí, muitos cristãos, dizendo que a Revolução Francesa foi algo positivo, algo bom, algo que veio para iluminar a mente dos homens. Mas o que a Bíblia diz? Exatamente isso que eu ia falar, irmão. Tem gente que diz que apoia o que eles fizeram. Mas o que a Bíblia acabou de nos ensinar? Que ele é um poder que vem da onde? Das profundezas do abismo. Então você prefere ficar com a Bíblia ou ficar com a opinião popular? Os entendidos aí, né? Os que usam as novas metodologias interpretativas e as dispensações. Eu fico com a Bíblia. Gui, um outro aspecto que os livros de história não falam foi o massacre do povo francês entre eles mesmos. Sim. O sangue jorrava pelas ruas da França, de qualquer cidade. O ódio entre as facções era tão grande e chegou a um tal ponto
de número de mortos, que eles se deram conta que se eles continuassem com esses ataques mortais, a própria nação francesa teria sido eliminada da face da terra pelos próprios franceses. Quando eles se deram conta disso e se enjoaram de cheirar o sangue correndo pelas ruas, eles pararam, não porque os ânimos tivessem se acalmado, mas porque eles se deram conta que eles eliminariam a França do mapa do mundo, que era o país exatamente pelo qual eles estavam lutando. Como é que a gente chama isso quando pessoas de um mesmo país lutam entre si? Que tipo de guerra é? Revolução. Guerra civil. Guerra civil, isso. Guerra civil. Será que nós estamos cheirando hoje, né, nos noticiários, nas mídias sociais, algo semelhante, né, uma inimosidade, como se diz, né, uma animosidade entre dois grupos, né, como nós vivemos na Revolução Francesa? Sim. Você está vendo que, ao juntarmos as características da França e da Revolução e da Batalha de 1798, aqui nós começamos a já ver elementos muito semelhantes que estão ocorrendo nos nossos dias. Ok? Tem hoje sido parte da agenda de Satanás tentar reprimir a religião, reprimir a Bíblia, né, nas escolas, inclusive nas redes sociais, né? Tem sido o propósito de Satanás destruir a família hoje, com as ideologias, né, que nós temos visto. Sabiam que a França foi o primeiro país na sociedade oeste aqui, ocidental, a descriminalizar a relação homossexual? Ou seja, liberaram a relação homossexual entre adultos que consentiam. Ou seja, apoiando a ideologia de gênero da época. Revolucionário, não é? Não é à toa que o que nós vemos hoje é simplesmente os frutos de raízes que foram plantadas lá no passado. Mas, Gui, há muitos e muitos e muitos anos, a França já não é um país assim que possa dizer que existe uma bênção de Deus sobre esse país. Eles estão sempre em conflito, é um conflito interno, estão sempre fazendo passeatas e solicitações e estão sempre brigando entre si, sabe? Então é como se o Espírito de Deus já não estivesse mais, né? As consequências ficam, né? Muitas porque vezes eles não aceitaram a Deus, eles repudiaram a Deus, né? Com a queima da Bíblia. E você estuda a história da França e o livro Grande Conflito, um dos primeiros países a aceitar a reforma protestante foi a França. Um dos primeiros países a receber a luz da reforma, a grande luz da reforma, a bênção da luz foi a França. E também, pela rejeição dessa luz, eles receberam trevas nas mesmas proporções. Ou seja, quando você recebe uma luz, e você rejeita essa luz, as trevas elas vêm nessa mesma proporção. A Bíblia nos ensina. O que acontece hoje em dia é que todas essas artimanhas de Satanás vêm vestidas com palavras bonitas. Por exemplo, eu anotei aqui 4 que eu acho bem importantes. É o relativismo, não existe mais verdade absoluta. Né? Esses cristãos que dizem que tem a verdade, eles não entendem nada. O materialismo, ou seja, a busca pela felicidade material terrestre, não há céu. Né? O outro é o sexualismo com todas as suas aberrações. E o último, eu diria que é o hedonismo, que é a busca pelo prazer. São palavras bonitas, que encantam, mas que, na verdade, são
elementos satânicos para desviar o homem da palavra do Senhor. Perfeito. Bom, eu sei que a gente já avançou um pouquinho, tem algum outro comentário? Não, eu queria comentar uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o que aconteceu na França um tempo atrás e o que está acontecendo hoje. Simone de Beauvoir, ela foi uma feminista, ícone, não é, do feminismo, famosíssima na França. E a gente vê que hoje a filosofia por trás, né, do que ela pregava, ela simplesmente voltou, né, veio à tona agora para o nosso tempo. Então, se a gente for olhar a vida dela, ela, por exemplo, ela chegou a ter as credenciais de professora dela, né, presas porque ela estava, na verdade, usando as próprias alunas para cometer pedofilia. E isso aí foi comprovado na época. Então, ela, né, se dizia, né, uma defensora do feminismo, mas era totalmente pervertida, né? Ela tinha vários amantes, ela acreditava que não deveria, né, casar com um homem, né, apenas, e ela cometia pedofilia, achando que era normal, homossexualismo também, e aí a gente vê que isso se originou, quer dizer, um ícone, né, do feminismo na França. Então, nós temos as características hoje também, né? Perfeito. Perfeito. Não sei o que aconteceu com o meu gráfico aqui, que ele sumiu. Tá aqui. Voltou. Bom, então o que vocês estão me dizendo é bem o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos olhando 1798 e o Rei do Sul, e as características do Rei do Sul. Né? Vocês estão me dando as características: feminismo, a ideologia de gênero, o ataque à família, o ataque à Bíblia, a repreensão religiosa, descriminalização da homossexualidade, tudo isso. Nós vemos aqui nos dias da Revolução. As características do Rei do Sul em 1799. Ok? Aqui não é Rio Grande do Sul, tá? É o Rei do Sul. RS. Deixa eu tirar aqui. Só um minutinho. É engraçado que tem duas palavras que vêm juntas, né? Ateísmo e licenciosidade. No momento que as pessoas não estão conectadas a Deus, elas são livres. A liberdade faz parte da vida delas, mas é uma liberdade sem parâmetros. É uma liberdade sem limites, né? Tudo é permitido, tudo pode, tudo é conveniente, diferente da liberdade que nós utilizamos em nossa vida, né? Essa não é uma liberdade, é uma libertinagem. Essa é a palavra. Tá? Sim. Bom, Rei do Sul, em 1798, França ateísta. Bom, nós estudamos já lá no início, quando a gente estudou os últimos versos de Daniel 11, que entre essa história aqui de 1798 a 1979, houve uma transição. E o Rei do Sul, nesse momento aqui, já não era a França. Vocês lembram dessa história, dessa transição que a gente falou? Quem que era o Rei do Sul aqui em 1989? A Rússia? Era a Rússia. Rússia. Tá? Então aqui era a França e ali era a Rússia. Então houve uma transição. União Soviética, né? Entre a França e a Rússia, que foi a cabeça da União Soviética, né? Nos anos pós Segunda Guerra Mundial. E que, como é que nós determinamos isso pela Bíblia, né? E pela história? Nós vemos que as mesmas características que nós encontramos na França, elas foram transferidas para a Rússia, através de uma revolução. Né? Então, a revolução. Eu pergunto para vocês, quem foi o primeiro revolucionário muito antes da criação desse mundo?
Satanás. Satanás é o grande revolucionário, o pai das revoluções, né? E a Bíblia descreve Satanás em Apocalipse 12 como um grande dragão vermelho. A cor vermelha é a cor símbolo da revolução. Tá certo? Então, a Revolução da França, ela como que se repete os seus ideais na Rússia em 1917. Nos anos que antecedem a Revolução, nós vemos essa transferência de valores. Inclusive, eu tenho um casal de amigos que eles são do Azerbaijão, um país lá no Oriente, e era uma colônia soviética na época, então eles vivenciaram, as famílias vivenciaram esse período de transição. E eles disseram que havia um momento na Rússia que muitas pessoas falavam o russo e falavam francês também. A influência cultural da França na Rússia era tremenda, tremenda. Né? Os intelectuais franceses, iluministas, né? As suas obras invadiram a Rússia, a União Soviética, como uma bola de neve que só crescia. E esses ideais, então, se manifestaram, né, através de obras, né, no leste europeu, na Europa, em geral, que deram suporte aos bolcheviques russos, que era o Partido Socialista dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, né, socialista. Tinham suas bandeiras vermelhas também, né? E então esses ideais eles foram transferidos para a Rússia, né? Esses ideais franceses iluministas. E ali então há a revolução, a revolução. E o que eles promoveram na revolução? Os mesmos ideais que nós vemos na França, na Revolução Francesa. Deixa eu voltar para o PDF lá, para nós olharmos aqui para encerrar essa parte. Aqui, ó. Algumas características da Revolução Bolchevique. Ok? Ponto número 1. A palavra bolchevique, ou o que significa bolchevique? Era o membro de uma ala do Partido Social Democrata dos Trabalhadores da Rússia. Tá? Ponto número 2. O livro Homosexual Desire in Revolutionary Russia. Desejo homossexual na Rússia revolucionária. Estudioso do país de Gales, Dan Haley, relata a luta LGBTQ na Revolução Russa, os ganhos históricos e progressivos feitos por Lenin, o pai da Revolução, e pelos bolcheviques. Então, durante os anos da Revolução, houve um apoio, um suporte, da mesma forma que nós... Por quê? Porque os valores franceses iluministas eram o mesmo, e eles fizeram na França, eles voltaram a fazer na Rússia. Claro que depois da Revolução houve uma supressão e tudo mais, mas vamos dizer assim, o ponto alto da Revolução houve um apoio, né, progressista em relação à homossexualidade. Da mesma forma que a França descriminalizou a homossexualidade, a Rússia fez a mesma coisa. A Revolução Russa trouxe a descriminalização da homossexualidade. Não era mais crime você ter relações homossexuais. Né? Tá? Então, ponto número 4. Infalibilidade do marxismo ortodoxo. O que é o marxismo ortodoxo? Quem foi Marx? Alguém me ajuda? Ele trouxe, eu não sei falar muito bem, eu sei que ele foi vamos dizer assim, um revolucionário e o que ele pregava foi trazido para dentro da igreja. Verdade. Então, Marx ele era um revolucionário no mundo das ideias, né? Ele pregava e ensinava a revolução, 2 tipos de revolução. Né? Quando eu entrei na faculdade, nós somos mergulhados, ou fomos imergidos no mundo marxista.
porque as universidades sociais, ciências sociais no Brasil são marxistas. São marxistas, tá? O senhor acredita que na minha faculdade eu nunca ninguém, nenhuma disciplina, nunca foi falado sobre Marx aqui, onde eu moro? Que bom para você. Nós somos imergidos nessa ideologia, né? Marx, e aqui ele escreve várias obras, mas o Manifesto Comunista, né? A luta de classes era o seu grande ideal, né? De que havia duas classes em luta, né? O proletariado e a burguesia, né? E dentre outras coisas, né? Dentre outras coisas, ele ensinava o materialismo histórico, ou seja, que não é a consciência do homem que determina a sua existência, mas o contrário, a sua existência social que determina a sua consciência. Então você está preso à tua condição social. Né? E dentro dessa ideia materialista, ele simplesmente rejeita completamente qualquer tipo de religião. Na verdade, ele diz que a religião é o ópio do povo, é a droga do povo, que faz com que eles sejam mais presos ao sistema. Tá? Júlio, você tem um comentário? Eu ia falar que o Karl Marx, ele iniciou ali a escrita do Tratado do Comunista, Tratado Comunismo, né? Manifesto Comunista. Manifesto comunista, e aí o companheiro dele lá, o Friedrich Engels, concluiu, né? E esse manifesto foi a base da Revolução. Né? Foi, exatamente. Foi a base que Lenin usou, né, durante a Revolução. É por isso que eu estou trazendo a questão, porque eles acreditavam, né, Lenin e os bolcheviques, que o marxismo ortodoxo, o que é ortodoxo? É o pé da letra, como ele está descrito ali. Né? Ele é infalível. Infalibilidade do marxismo ortodoxo. Então, eles usaram isso como a Bíblia deles. Né? E seguiram ao pé da letra. Então, a luta de classes, burgueses, temos luta de classes na França, na Revolução Francesa? Total. Luta de classes, nós acabamos de falar sobre isso. Luta de classes na Revolução Bolchevique, luta de classes nos nossos dias. Né? E aqui Marx coloca algo interessante, ele diz que a luta de classes ela começa dentro do casamento monogâmico, onde o homem explora a mulher. A mulher é aquele que é explorado. Né? O feminismo marxista tem origem aqui. Então, as ideias feministas são baseadas nas ideias de Marx. Né? Claro, são, vamos dizer assim, expandidas a partir de ali. Né? Mas, basicamente, Marx rejeita a hipótese ou a instituição sagrada do matrimônio, como se ali fosse o começo do problema, porque a opressão começa dentro do casamento. Nós temos Gui, isso aí é uma coisa interessante que está me fazendo rir, porque eu já li a biografia de Marx, e é o seguinte, ele casou com uma mulher extremamente rica. Exatamente, foi sustentado por ela. Eu tenho que rir. Ele não trabalhava, ele vivia com o dinheiro do sogro. Quando o sogro percebeu a safadeza dele, tá? Eles brigaram com a filha porque ela disse que ela não ia se separar dele. Tá? Aí o que ele fez? Ele não trabalhava, quem trabalhava era a mulher, e ela tinha eles conseguiram 5 ou 7 filhos. 7 Dois filhos. desses filhos vieram a falecer, se mataram. Se eu não me engano, mais um morreu de doente porque ninguém tratou. Tá? E quando ele percebeu que o dinheiro havia acabado, o dinheiro dela havia acabado porque o sogro não sustentava mais, ele se juntava a pessoas capitalistas que se tornaram seus amigos, entre aspas, e essas pessoas que o sustentavam para que ele pudesse escrever as suas novas ideias. Então, assim, era um baita safado. Muito safado, muito safado. Grande líder para ser
um modelo, né? Um revolucionário, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Uma hipocrisia tremenda. E o que é triste hoje é que quantos partidos políticos, quantas multidões ao redor do mundo reverenciam e idolatram esse ícone da política, né? Um safado, né? Um hipócrita, né? É que Para não dizer mais. As multidões, elas não vão atrás. Por exemplo, eu ia dizer, irmã Laura, eu ia dizer isso. As pessoas não... Maria vai com as outras, ninguém sabe. Olha, como que Jesus foi crucificado? Não foi o grito das multidões? Um fala uma coisa, o resto vai tudo atrás, sabe? As pessoas não pensam, então, e hoje, cada vez mais, as pessoas são bombardeadas, o máximo que eles veem é uma televisão, a Globo, sei lá, outros canais, elas não pesquisam, elas não vão atrás por elas próprias, elas se deixam levar. E esse é o propósito de Satanás. Ele, assim como fez com Jesus, ele vai fazer a mesma coisa, ele eleva multidões para que essas multidões, então, né, acabem levando o mundo à perdição, né? Agora, Laura, Eva foi enganada. Esse que é o problema. Essas palavras bonitas que, né, foram citadas agora, hedonismo, materialismo, né, são palavras bonitas para enganar, é verdade? Sim. Exatamente. Com certeza. Né? Então, notem que você ser um religioso, você apoiar esse tipo de coisa é completamente antagônico, é hipócrita, é você não realmente não conhecer a história. E você saber que a política, muitos na política moderna hoje apoiam esse tipo de ideias, tá? Já é um grande motivo para você se afastar do mundo político. Veja o que Marx diz sobre a religião. A religião é o suspiro da criatura oprimida. O coração de um mundo sem coração e a alma de condições sem alma. É o ópio ou a droga do povo, né? A cocaína, a heroína do povo. O povo é tão oprimido que eles buscam na religião o seu momento de prazer, momento de fuga. A ideia usada para justificar limpas brutais da religião na Rússia, China e toda a Europa Oriental. Então, eles usaram essa ideia, a Rússia, a União Soviética e os países marxistas, para perseguir as religiões durante o socialismo, comunismo soviético. Pois é, mas ao mesmo tempo eles pregavam a veneração dos seus líderes. Obviamente, claro. É o ateísmo, as estátuas de a adoração. Exatamente. E aí nós vamos voltar ao Egito, porque nós começamos no Egito. Aqui é o rei do sul, é o rei do Egito, o rei do sul simbolizado pelo Egito na Bíblia. O Egito, Faraó, ele era o filho de Deus. Filho, né, o Deus na terra. Então, quem é esse Deus para que eu deixe Israel ir? Mas ele exigia culto, né? Eles eram espiritualistas, né? Inclusive, a gente pode dizer que o Egito era espiritualista porque quando Moisés e Arão foram fazer os sinais, o que Faraó diz? Manda os magos, manda os bruxos aqui que eles vão fazer os mesmos sinais. Eles eram espiritualistas. Então, o ateísmo e o espiritualismo, eles andam de mãos dadas. Na França ateísta, nós temos um espiritualismo violento também. As sociedades secretas, por exemplo, elas nascem na França, no berço do iluminismo. Gui, aqui eu acho que tem um ponto importante. Quando Deus deu poderes a Moisés para fazer milagres através de sua vara, os magos do Egito faziam exatamente a mesma coisa. Uhum. Aqueles que estavam vendo não conseguiam diferenciar quem era de Deus e quem não era. Esse é o grande engano hoje. Exatamente. Muito bem. Então a gente tem que começar a refletir um pouco sobre essas questões, porque nós estamos juntando as características do 1 com o 2 e nós vamos tentar entender o que nos espera. E me parece que a história ela se repete. Nada novo há debaixo do sol.
né? O que quer que seja Ráfia precisa estar ligado com essas características. Tá? A influência de Karl Marx foi geralmente derivada de 3 fontes: filosofia idealista alemã, socialismo francês e economia política inglesa e escocesa. Isso aqui vem do Wikipedia. Tá? Do socialismo francês, quem foi o grande nome lá? Jean-Jacques Rousseau, o iluminista. Tá? Foi o pai da Revolução Francesa. Então, vocês podem ver como aqui há um intercâmbio cultural muito grande. O Manifesto Comunista, que o Júlio estava falando, foi publicado em 1844. Essa data me parece tão familiar, né? Está ligada a Darwin também, está ligado às irmãs Fox, do espiritualismo. É verdade. Então, aqui para a nossa reflexão final, sei que hoje se estendeu bastante. Algumas características da evolução ideológica e política atual, que nós vimos no passado e aqui nós percebemos de forma clara. Ideologia de gênero e moralidade, tá? Acho que não precisa nem comentar aqui. Reconfiguração do conceito da família. Né? Então, 2 pais, 2 mães, 3, 4, né? Tem o tricasamento, eu vi esse termo no Brasil quando eu fui. Eles estão fazendo um tri não sei o que, tipo 3 pessoas vivendo, né, na família. Supressão de ideais religiosos, porque as pessoas que defendem... Trisal. As pessoas que... trisão, isso mesmo, obrigado. As pessoas que defendem... Trisal. As pessoas que defendem essa questão do gênero, do casamento, do trisão, do quatrão, do quincão, sei lá, elas não entendem, tá, que, vamos dizer assim, o conceito que para elas é como a gente está falando, relativismo, né? Mas pode tudo, então tá, então pode tudo, então pedofilia tem que poder também, né? Não, mas a pedofilia não. Tá, mas espera aí, e lá no Islã, onde as pessoas, culturalmente, elas casam com crianças. Eu tive uma colega de trabalho que casou com 13 anos, com um barbado. Né? E aí? Isso aí é pedofilia? Ela não estava, ela não era, vamos dizer assim, consentindo com aquela relação. Eram os pais estavam tomando decisão no lugar dela. Ela foi obrigada a fazer. E aí? Onde é que a gente divide, né, a linha aqui? Né? Então, tem que ter um parâmetro. Tem que ter um parâmetro. Nós não podemos criar o parâmetro. Nós precisamos do parâmetro. Se nós criamos o parâmetro, não tem sentido, porque nós precisamos do parâmetro. O parâmetro é a Bíblia. A palavra de Deus é o parâmetro. Supressão de ideias religiosas. Você pode falar sobre ideologia de gênero na mídia, nossa, à vontade. Agora, começa a falar sobre religião, aí começa a haver um pouquinho de controle aqui e ali, de mensagens e repressões e tudo mais. Inclusive, a mídia social hoje, essa semana teve uma grande lição para todos nós. As 3 maiores plataformas e redes sociais no planeta estão na mão de um homem. São os ideais dele, a visão política que ele tem, a visão moral que ele tem, que determina o que determina como ele controla, como ele coloca as suas políticas nas plataformas sociais. Então, você escreve lá certas coisas nas plataformas sociais, você vai ver mensagens, cuidado, fake news, não pode, isso aqui pode ser racismo. Agora, você escreve outras coisas que para nós pode ser abominações, livre, pode publicar, sem problema. Existe uma agenda. Né? Luta de classes, nós falamos também, né? Feminismo, já falamos também. Então, alguns elementos aqui para nós pensarmos. São características, né? Juntando 1 com o 2, você precisa ter o 3. Parece que a figura aqui está formando, né? A batalha, os soldados estão se colocando nos seus devidos lugares, né? Eu queria finalizar aqui, eu precisava chegar até esse ponto, porque há muitos anos atrás eu já tinha lido isso aqui, e esse camarada aqui, não é camarada, esse aqui é um satanista, né, de 1º grau, chamado Albert Pike. Ele é o maior escritor da história. Só existe uma mulher que escreveu mais páginas que ele. Louvado seja Deus. Ellen White. Só perde para ela. Mas esse camarada aqui, é o pai do satanismo moderno. Em 1871, ele
coloca essa profecia satânica sobre as 3 grandes guerras mundiais. Isso aqui é anos, décadas antes dessas guerras acontecerem. Tá? E eu queria ler com vocês aqui para nós encerrarmos. A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada para que os iluminados, né, possam derrubar o poder dos czares na Rússia e fazer daquele país uma fortaleza do comunismo ateísta. Isso aqui é muito antes da Revolução. A Revolução aconteceu em 1917. Uma nova manifestação do poder satânico. Satanás estava por trás. As divergências causadas pelos agentes dos iluminados, ou Illuminati, entre os ingleses e germânicos. Então aqui botava os ingleses contra os germânicos também, era plano, né? Os impérios serão usados para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será constituído e utilizado a fim de destruir os outros governos e para enfraquecer as religiões. O que aconteceu, né, no século XX aí, com as religiões durante o comunismo soviético? Isso levaria então a uma segunda guerra. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Sionistas políticos são aqueles que acreditavam que no Estado de Israel, né, que Israel teria que ser restituído do seu Estado. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo... Olha só, isso aqui me chamou a atenção porque ele fala sobre nazismo antes do nazismo aparecer na Alemanha, com Adolf Hitler, né? Para que o nazismo seja destruído e o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. O que acontece como consequência do fim da guerra? O Estado da Palestina é instituído. Com a perseguição dos judeus na Segunda Guerra Mundial, ele dá força, parece, para que o mundo apoie Israel e institua o Estado de Israel. Eu pesquisei e vi que essa doutrina nazista ela vem do século XIX já. Então veja só, né? Vem do romancismo germânico e a própria a história germânica tem esse sentimento nazista na sua essência. Aparece bem antes de Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve se tornar forte o suficiente para equilíbrio da cristandade, que seria então contida e mantida sob controle até o momento em que nós precisaria, acho que ficou meio ruim a tradução, até o momento em que nós precisaria dele para o cataclisma social final. Então, basicamente dizendo que o comunismo internacional, que depois, pós-Segunda Guerra Mundial, o comunismo cresceria, e foi isso que aconteceu, né? A Revolução Russa passou pela Primeira Guerra, eles se retiraram da Primeira Guerra para fazer a Revolução e entraram na Segunda Guerra já como uma grande potência comunista, socialista, que cresceu e mediu forças com o capitalismo, com, né, a cristandade, vamos dizer assim, né? E ali, então, ali diz, né, que seria, então, até o momento em que haveria esse cataclisma social final entre socialismo e capitalismo. Foi o que nós começamos a ver em 1989. Aqui eu botei um comentário, as origens do nazismo e das ideias nazistas são complexas e mais profundamente enraizadas da história alemã, etc., desde o século XIX. E ele fala de uma terceira guerra. Tá? Uma terceira guerra. Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada, aproveitando as diferenças causadas pelo agentura, ou unidade de governo dos iluminados, entre os sionistas políticos, ou aqueles que apoiam o Estado de Israel, e os líderes do mundo islâmico. Então, uma guerra entre o Islã e o Estado de Israel, dos judeus. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano, e os sionistas políticos, o Estado de Israel e seus apoiadores, se destruam mutuamente. Então, parece que isso já está acontecendo há algum tempo já, né? Essa guerra, essa tensão constante entre o Islã e o Estado de Israel, os judeus. Enquanto isso, aqui fica interessante. As outras nações, mais uma vez divididas sobre essa questão, serão obrigadas a lutar até o completo esgotamento físico, moral, espiritual e econômico. Libertaremos ou daremos rédeas soltas aos nihilistas
uma pessoa que acredita que a vida não tem sentido e rejeita todos os princípios religiosos e morais. São esses niilistas. Tá? E os ateus, então, daríamos rédeas soltas a esse grupo de pessoas e provocaremos um formidável cataclisma social que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, a origem da selvageria e do mundo e do tumulto mais sangrento. Então, aqui me parece um indicativo de que o socialismo, essa ideia que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade, ela vai chegar a um cataclisma, ela vai chegar a um patamar que vai mostrar de forma absoluta o horror que é um regime ateísta e socialista. Mas existe um propósito aqui, ele explica. Então, por toda parte, os cidadãos obrigados a se defenderem contra a minoria mundial dos revolucionários exterminarão aqueles destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo. Então, aqui vai haver uma exterminação do rei do sul, aqui, vamos colocar nos nossos termos. E nós sabemos que a próxima batalha, depois de Rafa, é Paniam, e a Paniam é a exterminação do rei do sul. Então, me parece se alinhar aqui com essa ideia. Então, seria destruído esses revolucionários, esse rei do sul. Só que, nesse momento, os cristãos estão desiludidos aqui, ó. A multidão desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta, desse momento, os cristãos aqui, eles são muito mais deístas do que qualquer outra coisa. O deísmo é aquela teologia racionalista que rejeita a revelação através da palavra de Deus e que basta você olhar aqui no conhecimento empírico, na observação natural e fazer as suas próprias lógicas, como se Deus existisse, mas não tivesse cuidando do mundo, né? Não tivesse sob controle. Né? Então, seriam suficientes para determinar a existência de um ser supremo como criador do universo, os deístas. Então, a partir daquele momento, sem bússola ou direção, totalmente perdidos no mundo cristão, mundo ocidental cristão, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde render a sua adoração, o que eles vão fazer? Vão voltar para Roma. Não é isso que o Espírito de Profecia diz? Vão querer um líder, vão querer alguém no controle, vão querer uma segurança. E aqui ele diz assim, mas sem saber onde remeter a sua adoração, receberá a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à tona na opinião pública. Que pura doutrina de Lúcifer é essa que vai ser trazida à opinião pública? Vai ser manifestada nos últimos dias. O Espírito de Profecia diz que Lúcifer tem duas obras-primas na Terra. A imortalidade da alma e a santidade do domingo. São essas obras-primas que vão ser manifestadas de forma pública e reverenciadas e adoradas pelas multidões deístas da cristandade. Essa manifestação resultará do movimento reacionário geral que se seguirá à destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Então, o objetivo de Satanás é destruir o verdadeiro cristianismo e também o ateísmo, para que ele possa, então, conquistar o mundo. Então, essa é o futuro pelas lentes de Satanás, ou de um satanista, né? Eu achei interessante trazer para a nossa reflexão, porque me parece que nós estamos caminhando a passos largos a essa revolução que ele coloca aqui, desses ateus, né? Os ateístas e os niilistas, aqueles que acreditam que a vida não tem sentido e rejeita todos os princípios religiosos e morais. Né? Guilherme, você me dá uma parte rapidinho? Pode falar. Nós começamos o estudo hoje, o senhor mais ou menos fazendo uma pergunta, né? Qual o lado que